Graça e paz, meus irmãos. Iniciaremos hoje o 10º Devo Bênção do ano para a honra e glória do Senhor. Eu irei tirar o óculos que eu já vi que tá dando reflexo de novo. De qualquer forma, é uma bênção, saber. Para mim é muito gratificante. Eu fico muito feliz e alegre vindo aqui falar sobre a palavra do Senhor para vocês e refletir junto com vocês acerca de textos, né, que falam muito ao meu coração. E um outro texto que aqui falou muito foi Jó, capítulo 29. Esse capítulo que Jó, ele expressa uma profunda desolação. Ele expressa um abandono. Ele se vê realmente abandonado, desamparado. E ele fala, né, as coisas que nós iremos ler. Eu irei fazer uma oração, uma breve oração antes de começarmos, né, a reflexão, para em si darmos início à meditação. Amém, meus irmãos? Oremos. Senhor Deus Santo, diante de Ti, ó Pai, nós estamos agora e nós te agradecemos, ó Deus, te agradecemos por esse privilégio, Pai, essa dádiva, Pai, de refletir na Tua palavra, de aprender mais sobre o Senhor. Pai, que o Senhor nos abençoe, ó Deus, que o Senhor esteja verdadeiramente falando aos nossos corações, que esse seja um momento, Pai, que venhamos aprender mais sobre Ti, Pai, e conhecer mais o Senhor, Pai, que o Senhor me capacite, ó Deus, e que o Senhor nos abençoe com o conhecimento da Tua palavra, que eu te oro em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, vamos ler Jó 29, do versículo 1 até o 6, se eu não me engano. Isso, até o 6, e vamos iniciar nossa reflexão. Jó continua em sua fala, dizendo: quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus cuidava de mim, quando Deus fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, quando eu, guiado por sua luz, caminhava na escuridão. Quem me dera ser como fui nos dias do meu vigor, quando a minha amizade de Deus, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos estavam ao meu redor, quando eu lavava os meus pés em leite e da rocha me corriam rios de azeite. Meus irmãos, chega até a ser impactante, eu diria, a gente refletir em cima disso. Aqui Jó está realmente triste, está se sentindo desolado, não tem palavras, ele está em prantos. Ele está realmente em um momento de vida muito, muito delicado, complicado. Ele não vê, sabe? Ele não vê nada além de escuridão. Ele não consegue enxergar nada em sua volta. Ele só vê desolação. Perfeito. E o quão complicado é isso, cristão? O quão delicado é a gente sofrer e ter a mesma atitude de Jó. Aqui a gente percebe que Jó, ele está tendo uma atitude que, de certo, não é a atitude que nós devemos ter em meio ao sofrimento. A gente vê Paulo, em muitos momentos, nos mandando ter fé, paciência, perseverança. Porque a perseverança, ela nos concede um caráter aprovado nos concede, né, se eu não me engano é Romanos 5, eu vou pôr aqui porque eu não lembro de recitar de cabeça o versículo. Mas o que Jó aqui está tendo é algo contrário àquilo que ele deveria fazer. Ele está, na verdade, olhando para o sofrimento e não para aquilo que está além do sofrimento. Ele está olhando para as coisas debaixo do sol e não para o Deus que está além do sol. Então, isso é muito complicado, meu irmão. Isso é muito, muito delicado mesmo. Eu vou aqui pegar Romanos 5, versículo 1 até o 3, se eu não me engano. Aqui. Olha isso. Aqui Paulo, ele está falando o seguinte. Olha só. Nós fomos justificados pela fé. Nós fomos salvos, no capítulo 5, né? Nós fomos salvos em Cristo Jesus. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Mas não só isso. Não somente nos gloriamos na salvação, na glória de Deus, no fato de sermos justificados pela fé, mas por conta dessas coisas nos gloriamos também nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. O caráter aprovado é esperança. E essa esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então, meus irmãos,
o momento de tribulação que Jó está passando é de fato muito complicado. Eu não falo nem por mim. Se eu estivesse no lugar dele, eu não saberia quem seria eu. Só pela graça de Deus. Somente pela graça de Deus. Perfeito? Então, Jó, ele estava em um momento em que é muito, sabe, e eu não quero julgar Jó, eu quero falar sobre nós. Sobre quantas vezes nós também não temos essa atitude de olhar para as coisas em nossa volta, enfermidade, adversidade financeira, complicação psicológica, física, enfim, cansaço, tudo isso. E a gente fala, nossa, saudades do tempo em que Deus cuidava de mim, dos tempos em que a amizade de Deus, do Todo-Poderoso, estava comigo. Saudades. Meu irmão, e é por esse motivo e muitos outros que no capítulo 42 Jó se arrepende. Porque aqui, o que Jó deveria fazer, na verdade, meu irmão, é compreender, sabe? É compreender que Deus é com ele. É compreender que o Deus gracioso, ele possui o controle e é soberano sobre todas as coisas. Tanto que Jó, ele pergunta muitas coisas, ele fala, por quê? Eu não fiz nada, eu não sou ímpio, sabe? Eu não sou um pecador. Sabe, eu faço as coisas certo. Por quê? E Deus é certo também, sabe? Ele sabe, Jó sabe que Deus é justo. Então por que tudo isso está acontecendo? Por quê? E Jó pergunta muita coisa. Mas Deus, ele não responde nada para Jó. A gente vê, se eu não me engano, a partir do capítulo 38, Deus ele aparece para Jó. Ele aparece para Jó e ele não responde nada para Jó. Ele somente diz, Jó, quem fez aquilo? Sou eu. Quem fez aquela coisa lá? Sou eu. Quem dá vida às pessoas? Sou eu. Então, Jó, eu sou. Sabe? Essa é a resposta de Deus para Jó. E Jó, de frente a isso, Jó se arrepende no pó e na cinza. Cristão, entenda, os sofrimentos nessa vida são ruins. Eu não estou excluindo o fato de que um luto é dolorido. Eu não estou falando que a enfermidade é fácil de se lidar. Eu não estou falando que a dificuldade financeira é uma coisa que é tudo bem, tá tudo certo, logo vai passar. Mas dói, é difícil. Mas o que eu quero que você compreenda, que há algo além disso. Que acima de todas essas coisas que nós perdemos, que nós sofremos, nós possuímos e temos a alegria da salvação, nós temos a certeza de que essa vida passará e estaremos na eternidade com o nosso Deus. Então, compreenda algo. Aquilo que Deus, ele tem de maior para nós é Ele mesmo. E esses sofrimentos muitas vezes nos trazem isso. Você pode perder a saúde, você pode perder a saúde. Você pode perder o teu dinheiro. Você pode se encontrar em uma situação que você está negativado. Você pode perder muita coisa. Mas em meio a tudo isso, Deus oferece o que Ele tem de maior e melhor para você, que é Ele mesmo, que é a graça, que é a misericórdia, a benignidade, a bondade, que é você, mesmo perdendo todas essas coisas, você não blasfema contra o teu Deus, você se mantém firme no caminho, compreendendo que Ele é maior, que Ele te ajudará, que Ele é soberano. Isso, consequentemente, meu irmão, te dará um peso, sabe? Paulo diz isso, que os sofrimentos leves e passageiros desse mundo não se comparam com o peso da glória vindoura. Em Romanos 8 ele também diz aqui, ó, vou pegar para vocês já que eu estou com Romanos 5 aberto, Romanos 8, versículo 19. Não, versículo 18. Aqui, ó, deixa eu pôr em primeiro aqui, ó. Vou pôr para vocês bonitinho. Versículo 18 ali em cima, ó. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Então, meus irmãos, Paulo diz isso sofrendo muitas coisas. Paulo diz isso sofrendo ali no versículo 34, se eu não me engano, aqui no versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Quem? Será essas coisas? Será que é Jó perdendo a sua família? Será que é Jó perdendo as suas bênçãos financeiras? Será que é Jó perdendo toda a sua saúde? É isso que o separará de Deus? Paulo tinha a resposta. Mas, em todas estas coisas, somos mais que vencedores. Independente de tudo isso que aconteça, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou convencido
de que nem a morte nem a vida, nem anjo nem principados, nem o presente nem o futuro, nem altura nem profundidade, nem quaisquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, cristão, compreenda isso, cristão. Compreenda essa graça de Deus para contigo, que mesmo você sofrendo tudo isso, Deus é contigo, Ele cuida de ti, Ele está te protegendo com a sua graça, te sustentando, para que você não blasfeme contra o nome dEle, para que você não o negue, para que você não, caia nesse caminho e se desvie dEle. Ele está te sustentando, e aqui está uma palavra de bênção, de conforto e de confronto. Entenda, se arrependa se em algum momento você murmurou, se em algum momento você se encontrou desolado e não viu a Deus. Entenda algo, Ele é contigo. Não haja como Jó, haja como Paulo. E ele diz o seguinte, eu não lembro ao certo o versículo, é Coríntios 11. Tá, como eu não tenho certeza, eu vou pesquisar. Perplexo, perseguidos, mas não desamparados. Olha o que Paulo diz. Aí, 2 Coríntios 4. Perdão, eu acabei não vindo em mente aqui. Em tudo, versículo 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Nós morremos, mas a vida de Cristo, ela transparece, ela é manifesta em nossos corpos. Em 2 Coríntios capítulo 10, deixa eu ver aqui, acho que é o versículo 10 ou 11. Aqui, ó, acabei de pensar em Coríntios, não estava no roteiro Coríntios e todas essas questões, mas eu amo esses versículos aqui. Entristecidos, mas sempre alegres. Paulo, ele traz paradoxos. 2 Coríntios 6:10, perdão, eu achei que fosse 2 Coríntios 10. Paulo, ele traz esses paradoxos. Ele fala, olha só, estamos entristecidos, estamos tristes. Não vou negar, a dor, ela dói. Mas mesmo entristecidos, nós somos alegres. Porque é Cristo, que Jesus, que nos concede essa alegria. Ele diz aqui, ó, ele traz muitos paradoxos nesses versículos. Como desconhecidos, a partir do versículo 9. Como desconhecidos, apesar de bem conhecidos. Somos desconhecidos para os outros, mas em Deus, Deus nos conhece e nos chama pelo nome. Sabe? Deus, Jesus, falará para muitos, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, mas nós somos seus filhos. Ele nos conhece, Ele nos conhece. Ele nos conhece como filhos, como servos, como bem-aventurados. Ele nos conhece. Como morrendo, mas eis que vivemos. Estamos morrendo, a nossa carne ela chora, ela pranteia, mas em Cristo a vida, e nós estamos vivendo a vida eterna aqui na terra, porque a vida eterna é esta, conhecer a Deus e ao seu Filho o qual Ele enviou. Estamos aqui conhecendo a Deus mais de sua graça, mais de sua misericórdia. Estão morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, porque a vida terrena, talvez, podem tirar os homens, mas eterna, ninguém pode tirar de nós. Entristecidos, mas sempre alegres, ainda que em meio a toda essa tribulação, nós sorrimos, porque vemos a alegria da salvação como aquilo que mais valioso e mais precioso temos. Por fim, enriquecendo a muito, mas nada tendo. Não, pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. Então nós aqui estamos passando por um momento que podemos perder todas as coisas nesse mundo, mas nós temos a dádiva, o privilégio de enriquecer a muito e ter tudo, que é Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, eu espero que do fundo do meu coração, que essa palavra fale ao teu coração, que essa atitude de Jó seja uma atitude que você negligencie, que você faça como Paulo. Você faça como Paulo, sabe? Em meio a tudo isso, veja aquilo que está além do sol como muito maior que todas essas coisas. Amém? Que Deus abençoe. Vamos orar, clamando a Deus para que essa palavra fique em nossos corações.
Poderoso Deus e grandioso Pai, diante de Ti nós estamos agora. Te agradecemos, Senhor, por quem Tu és, por esse momento de reflexão na Tua palavra. Pai, que o Senhor fale no coração dos meus irmãos, Pai. Que seja uma bênção, Pai, tudo isso. E que o Senhor seja glorificado a partir de todas essas coisas. Ajuda-nos, ó Deus, a não agir como Jó, Pai. E nos ver, Pai, como se o Senhor não estivesse conosco. Mas que possamos perseverar em Ti e confiar no Senhor. A fim de que venhamos a Te glorificar e honrar o Teu nome. Que o Senhor seja adorado, entronizado, exaltado através de nossas vidas. É que eu te oro e te peço em nome de Cristo Jesus, do fundo do meu coração. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Amém.